Olá, envelhecentes! Então, mais um sábado delicioso, mais um sábado com Geronto no Foco. E a gente segue, então, recebendo aí as mensagens, né? As pessoas acompanhando todo sábado Geronto no Foco, as pessoas empolgadas, mandando dicas, falando o que querem ouvir aqui. E a gente continua aqui desse lado, trazendo vários especialistas, várias pessoas que nos representam e que podem trazer o seu conhecimento na sua área e relacionar ela a envelhecimento humano. Então, hoje é com muito prazer que eu trago para vocês Antônia Júlia Prado Picanso, ela que é uma mulher idosa e ela é mãe, avó, pedagoga, especialista em gestão na escola, especialista em pessoas, gestão de pessoas e também hoje está no cargo e na função de encarregada da unidade operacional do SESC em Castanhal. Então, é com muito prazer que eu lhe recebo no Geronto no Foco. Obrigada. Então, nós vamos hoje falar, o nosso tema ele é super interessante, que é a mulher idosa na gestão. Quais são os desafios no cenário atual? E para bater esse papo, que vai ser super descontraído, né, eu queria começar lhe perguntando qual é a relação da mulher idosa que é trabalhadora e que também tem que ser uma gestora, né, e que também tem que comandar a casa, tem que participar ativamente da sua família, até da educação, de uma certa forma, dos netos. É difícil conciliar tudo isso e qual é a dificuldade como uma mulher idosa? Eu não vou dizer que é fácil, né? Eu acho que qualquer mulher, ela passa por etapas na vida, né? Eu já passei mãe, né? Agora estou na outra etapa da minha vida, avó. É uma etapa maravilhosa, né? E como conciliar isso tudo, né? Sendo essa mulher trabalhadora, que está na vida profissional ativa, né? Tem os seus desafios, com certeza. Lideramos uma equipe de 70 funcionários, mais ou menos, né? Mas são situações diversas que surgem enquanto líder, né? E a gente também não deixa de ser também líder em casa, né? Porque você tem uma nova jornada de trabalho, não digo nem nova, você continua a sua jornada em casa, né? E isso, hoje, eu já consigo conciliar melhor, né? Ainda tenho, talvez, alguns desafios, mas que com a experiência, o tempo foi passando, a gente vai conseguindo, assim, administrar melhor essa situação. Mas veja só, eu com os meus 45 anos também tenho essa mesma jornada, né? De 8 horas diárias e aí chega em casa, como você bem falou, a gente continua essa jornada, mas fazer essa jornada, essa mesma trajetória, né? Porque você também estuda ainda, acabou de terminar uma especialização em gestão de pessoas, né? Com 60 anos mas é diferente. Eu acredito que deve ser diferente porque você traz um pouco mais de experiência, um pouco mais de tranquilidade. Você percebe isso? Que hoje você consegue orientar uma mulher, né? No caso, você é a minha encarregada, né? Na instituição em que eu trabalho. E você consegue administrar melhor, com mais sabedoria, com mais tranquilidade e acaba transmitindo isso para as mulheres mais novas, não é isso? Sim, eu vejo assim como uma experiência de vida que eu vivi, porque eu fui uma mulher trabalhadora
intensa com crianças pequenas em casa. Eu acho que esse olhar para outras mulheres trabalhadoras que também, né, estão vivenciando isso é de suma importância. Essa compreensão, esse entendimento por que muitas vezes faltou, ou porque tem que sair as carreiras porque o filho adoeceu, ou porque tem que sair mais cedo, enfim, o meu olhar, ele é diferenciado sim, por conta também dessa experiência vivida na minha vida, né? Olha que maravilha. E a mulher idosa no mercado de trabalho, né? Será que ela sofre preconceito? Qual é a sua visão? De alguma forma você conseguiu perceber algum preconceito em relação a você? Por exemplo, alguém já perguntou assim, mas não já está na hora de se aposentar? Puxa, você já trabalhou tanto, né? Porque isso é um preconceito. Eu aposto, como você já escutou muitas vezes, né? As pessoas falaram, não já está na hora de parar? O que você tem a falar para nós? Sim, eu já, com certeza, né? Eu já vivenciei isso em vários momentos na minha vida, agora, né? E eu vejo assim, hoje eu tenho outra visão, né, desse idoso que trabalha. Eu também tive esse pensamento algum tempo atrás. Talvez até com os meus parentes ou com o pai que trabalhava, que estava na hora de se aposentar. Eu também tive isso, né? Não vou dizer, hoje não. Hoje eu tenho uma visão de que o idoso, ele tem um potencial muito grande, que ele precisa sim trabalhar, que ele precisa continuar, mesmo que ele se aposente, que é o meu caso também, eu já sou aposentada do Estado, mas eu continuo trabalhando e isso para mim faz um bem enorme. Não estamos falando aqui apenas financeiramente, né, gente, mas enquanto essa realização pessoal e profissional. Hoje tem que se desmistificar que quem está velho tem que ficar em casa, né? Tem que viajar muito, tem que... É essa ideia que se tem muitas vezes de quem se aposenta. Tudo bem, ele vai, ele viaja, ele aproveita a vida, enfim. Mas tem essa concepção de que se aposenta, agora é hora de viajar. Só que a gente viaja, mas chega uma hora que isso não é suficiente na vida da gente, né? O idoso, ele tem muito a contribuir, né? Eu vejo hoje a questão da intergeracionalidade muito importante no espaço, no ambiente de trabalho. Eu vejo o quanto o idoso tem a ensinar e quanto essa geração nova de profissionais tem a aprender, né? Com essas pessoas que estão ali, com as suas experiências. Agora, sim, a gente às vezes sofre muitos preconceitos, às vezes com algumas coisas que a gente já não domina, né? Por exemplo, agora as tecnologias. A bendita tecnologia. Aí às vezes, mas já lhe ensinei, não sei o quê. Então a gente acaba indo buscar isso também. Não sei se seria preconceito, né? Mas essas limitações que a gente tem sim, né? Com relação a essas dinâmicas que estão aí, que precisam assim, de um conhecimento maior. E quanto ao conhecimento, quanto a buscar, estudar, a gente, enquanto tem vida, tem que aprender, né? Então, para aprender, não tem hora, não tem idade, não tem momento. Você é nosso exemplo e realmente, assim, eu passo um filme na minha cabeça porque é a evolução, né? Aí vem essa tecnologia, a gente realmente precisa estar, mas eu percebo, né, que você não fica ali intimidada, não, vem aqui, deixa eu ver como é que funciona, eu quero aprender. E assim, está acontecendo uma coisa tão interessante porque você percebe a necessidade de se evoluir, de conhecer, de estudar, de se inteirar dessa tecnologia e ainda quer oportunizar os seus servidores a estarem atentos a isso, né? Isso. Ou seja, você tem funcionários idosos e você o tempo todo está estimulando, não, você precisa aprender, o seu ponto é digital, mas você vai lá, aprenda a mexer, eu tenho alguém para lhe ensinar, e eu acho que é assim que deve acontecer mesmo, né? Isso. Eu vejo assim, que
não, aquilo que eu falava, não tem hora, né, para aprender. E todos nós temos a capacidade de aprender. O que nós temos que ter oportunidade de quem nos ensine, né? Porque a abertura, né, um espaço em que eu tenha essa leveza de perguntar. Olha, eu, por exemplo, pergunto demais, né? E não tenho vergonha de dizer que não, né? Sei. Uhum. E aí também proporcionar a essas pessoas idosas que trabalham também essas oportunidades, porque muitas vezes a forma que se ensina é que intimida. Às vezes nem é a forma, não sei o quê, né? A gente está falando, então, de um tratamento humanizado. Isso. Você acolhe, a partir do momento em que você acolhe a pessoa, né, que faz uma abordagem humanizada, ela vai se sentir mais à vontade de perguntar, de se interessar, de querer. Então, existe agora uma curiosidade mesmo, tá, gente? Existe, assim, uma pressão, ou já houve alguma pressão da família a essa aposentadoria de tudo, né? Você já é aposentada do Estado, mas existe, assim, uma pressão, achando que nas falas, poxa, mas mãe, vó, né, você já contribuiu suficiente, né, o esposo já contribuiu, não acha que já tá bom, não é hora de parar? Existe uma pressãozinha, assim, dos amigos, da família? Na verdade, eu não vivencio ainda essa realidade na minha família, porque, pelo contrário, eles me incentivam muito. E eu também deixo bem claro isso, né, que eu, apesar de me aposentar, eu digo mesmo, eu tenho muito a contribuir, eu sou nova ainda, eu posso ainda aprender muito, e isso eu deixo bem claro. Não é a realidade de outras pessoas que eu conheço também. Eu já ouvi muito isso mesmo. Tá na hora, já contribuiu demais. Então, a família não consegue dar, né, esse incentivo de continuar trabalhando, ou acha mesmo, tem nas suas crenças, de que é melhor parar mesmo, porque já contribuiu muito. A gente sabe que em determinada fase da nossa vida, e eu estou vivendo isso, vem as doenças, né, congênitas, vem uma série de situações. Porém, a gente precisa também estar com a mente, né, sadia, para estar absorvendo isso, para estar também se cuidando, que isso é importantíssimo na vida do idoso, principalmente o idoso trabalhador, né? Porque tem uma jornada de trabalho grande, então ele precisa ter, sim, o seu médico, o seu endocrinologista, o seu cardiologista, né? Quem tem nutricionista, que tem condições também de ter, né? Eu vejo uma situação assim, na minha vida, eu pratico atividade física diariamente. Ai, que legal. Né? Então, diariamente, eu coloquei isso na minha vida como algo assim indispensável. É essencial, né? É essencial. Então, eu faço todos os dias pela manhã, né? E depois eu vou para o meu trabalho. Então, isso para mim é algo assim muito importante. E isso eu internalizei e estou vivendo muito bem dessa forma. É importante, primeiramente, nessa etapa que vem as doenças, a gente também se cuidar, a gente se amar, né? Para que a gente possa estar bem e trabalhar legal, né? Sem muitas situações aí de ter que deixar de trabalhar, né, por conta disso. É muito chique, né? Você que está acompanhando aí Geronto no Foco e vendo a Antônia Júlia, a dona Júlia falar, olha que impressionante. E é chique porque ela faz atividade física no próprio ambiente de trabalho. Ou seja, ela vai aí, cuida da sua saúde, depois ela sai, ela já vai para o seu trabalho, comandar mais de 70 funcionários, né? E assim, ouvir você falar é muito impressionante, porque é o que a gente deseja para nossa vida, sabe? Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho aí para percorrer e dá muito orgulho, é muito prazeroso a gente ouvir e eu espero que ela esteja incentivando você.
Então vamos continuar aqui com mais um bloco do Geronto no Foco. Hoje, para você que perdeu o primeiro bloco, eu trouxe uma convidada muito especial, Antônia Júlia Prado Picanço, ela que é atualmente encarregada da unidade SESC em Castanhal, é mãe, é avó, já é uma mulher idosa e uma gestora que estuda, que trabalha, né, que está aí muito preparada para poder falar sobre empoderamento feminino, para poder falar do papel da mulher idosa no contexto do trabalho. E aí eu vou lhe perguntar aqui uma coisa, uma curiosidade, assim, como é que você vê a importância da pessoa idosa no mercado de trabalho, já que você tem, né, você é gestora de uma instituição que tem funcionários idosos, além de ser. Então, como é que você vê? Você acha que esse mercado de trabalho, ele está preparado, que ele aceita, né? Ou esse funcionário, por exemplo, eu já estou com 60 anos, agora eu vou atrás de um trabalho. Ou se ele envelhece no trabalho, aí só assim ele tem essa oportunidade. Como é que você vê? Essa é uma realidade de todos os idosos. Quando ele envelhece no trabalho, a gente tem uma percepção, né, bem diferente. Por quê? Ele traz no trabalho dele toda essa experiência, né, de vida construída naquele ambiente de trabalho e ele acaba conquistando, né, esse espaço até a sua aposentadoria. Mas eu vejo como diferente o idoso hoje, ele sofre sim muitas situações difíceis para conseguir emprego, sim. Infelizmente, né, nós vivemos em um contexto que não permite ou dificulta esse trabalhador no mercado de trabalho. Existe sim essa dificuldade de uma pessoa idosa. E se você for ver, até nos concursos, eles limitam a idade, né? Então, uma pessoa que pode estar com toda uma produtividade aí latente, ela pode sim participar, porém não consegue porque está limitado à idade. E também, quando você vai em busca de emprego, né, em qualquer lugar, seja comércio, seja indústria, enfim, há sim esse olhar diferenciado para quem é idoso e para o mais novo, né? Então, muitas vezes se considera apto o mais novo, embora, né, aquele mais idoso tem uma experiência que iria contribuir bastante naquela empresa, naquele local em que se ele fosse contratado, né? Infelizmente isso não existe. A sua fala, ela me lembra algumas situações, né? E eu lembrei de uma situação com uma roda de conversa que eu tive com pessoas idosas, com homens idosos, na verdade, e um deles me revelou a frustração dele, porque ele já estava aposentado, mas ele está com 65 anos, mas ele é um homem, assim, com os aspectos cognitivos preservados, ele é um homem fisicamente bem, não tem nenhuma patologia, e ele me contava do como era difícil para ele entender que ele ainda se sente muito capaz de produzir, muito capaz de servir, né, de atender, e que ele não tem essa oportunidade. E foi uma discussão assim que eu fiquei triste, sabe, em vê-lo falar assim com tanta angústia, com tanta frustração de uma situação. Eu sou aposentado, mas poxa, se surgisse uma oportunidade, se me dessem essa oportunidade, eu com toda certeza faria com muito, como é que eu posso dizer? Eu faria agarraria essa oportunidade com toda a garra, sabe? Então, infelizmente, né? Ainda acontece, não é? Acontece, com certeza. Então, a gente vai para mais uma pergunta. E essa pergunta é o seguinte: você acredita que o envelhecimento prejudica mulheres no mercado de trabalho?
Será que mais do que os homens? Eu não sei, assim, o envelhecer... Eu acho assim, hoje a gente está vivendo numa realidade, né, em que as mulheres que estão envelhecendo, elas estão ficando mais empoderadas, né? Elas estão, assim, buscando assim, essa abertura maior, né, no mercado de trabalho, mesmo envelhecidas, né? Eu não sei assim em que sentido você diz que... Talvez econômico, né? Existe assim uma diferença em relação a salários, né? As mulheres, os homens, não sei, questões salariais e também no sentido de oportunidade mesmo, né? Porque como você bem falou, eu vejo que e é uma realidade que eu conheço, está muito próxima de mim, que as mulheres que estão aposentadas não trabalham de formal. Né? Não tem aquele emprego formal, mas elas vendem Avon, elas vendem Natura, elas vendem Tupperware, elas estão ali, né? Parece assim com muita vontade, com muita energia, são vendedoras, né? São cuidadoras, não é isso? Essa nova, vamos dizer, versão de mulher idosa, né? Ela tá mais aberta realmente a essa busca, né? Até de se satisfazer, né, como pessoa, né? É aquela ideia de mulher que tem que ficar em casa, né? Fica lá só cuidando dos netos. Isso acontece, eu não estou dizendo que não acontece, mas ela faz isso também. Ela busca, né? Ela busca até por uma geração de renda maior, né? Agora é lógico, né, gente, que isso é estatisticamente comprovado. A mulher há um grande número de mulheres no mercado de trabalho, né? A gente, por exemplo, no trabalho onde eu trabalho, tem mais mulheres do que homens, né? E elas estão conseguindo dominar esse espaço. Que maravilha! E como é para você se sentir capaz, ativa, reconhecida pela realização do seu trabalho, né? Todos que te conhecem, todos os servidores que fazem parte da instituição em que você faz a gestão, te admiram pela sua capacidade, né, humana de tratar as pessoas. Então, você é uma mulher idosa, exemplo para outras mulheres que são jovens, que são adultas, né? E como é que você se sente, assim? Ou você não se acha reconhecida, ou você acredita que realmente, né, o que falam, a forma de tratar e de expor, né, as atividades, de tudo, os projetos realizados, é gratificante. Como é que você se vê? Sim, eu me vejo sim como uma mulher com um trabalho reconhecido. Isso aí, isso para mim assim me deixa uma certeza de que eu estou construindo uma história de vida, né, que vai servir sim de exemplo para muitas pessoas, principalmente lideranças, né? Ser líder, né, gente, não eu acho que é algo muito a ser construído. E isso, para mim, é algo assim que eu fui professora, né? Muito tempo, 25 anos professora. Depois fui coordenadora pedagógica, liderando também equipes de professores. E agora na gestão do SESC. E isso para mim é algo assim muito gratificante, porque me sinto reconhecida, sim, pelo que eu faço, e faço isso com muito prazer. Para mim, o reconhecimento não são os elogios que chegam porque você é isso. É poder encontrar um aluno meu que foi lá do magistério, né? E ele hoje é um doutor, né? Que já fez doutorado, já está, e poder dizer assim, e dizer para mim: professora, você foi a minha referência, você é a minha referência de profissional. Então, eu fico assim muito feliz porque realmente é uma história de vida construída, né?
nesse olhar mesmo humano, né? Nesse olhar ao outro, né? Com as suas limitações, com as suas riquezas, né? Com as suas experiências, que não são poucas, e né? aí Todo a mundo gente traz uma bagagem. trabalha dessa forma. Olha que maravilha. Então, reconhecer, né, que aquele teu servidor, que ele entrou na sua instituição jovem, que ele dentro da instituição se tornou um adulto, que dentro da tua instituição ele envelheceu e já é uma pessoa idosa, né? E que mesmo assim pessoas, o teu gestor confia, né, que você é capaz, né, valoriza, que eu acho que é isso importante, a valorização, né? Eu acho que essa valorização ela é importantíssima para que a pessoa continue. Então eu acredito também que ver, né? Hoje, eu não sou uma pessoa idosa, mas eu vejo o teu gestor como uma mulher idosa que está fazendo tudo, né, acontecer desta forma e com sucesso. Isso me inspira para que eu continue, sim, a trabalhar, mesmo que aposentada, porque nós temos essa realidade, né? Sim. Pessoas que se aposentam e continuam trabalhando. Isso. Né? Nós temos uma experiência dentro da nossa instituição, não aqui na nossa cidade, mas na capital, de uma mulher idosa, com 64 anos, professora de educação física, assim como eu sou, né? E que coordena e que está à frente de uma atividade com mais de 150 idosos. Isso. Olha isso, né? Uma mulher idosa, professora de educação física, que ministra aula para mais de 150 idosos. E ela faz parte dessa instituição e valorizada. E eu perguntei, por curiosidade, eu tenho acesso a essa pessoa, e perguntei a ela essa semana. E aí, né? Talvez eu tenha sido até um pouco preconceituosa, mas como é que tá? Você tem vontade? Ela disse, não. Eu vou ministrar minhas aulas enquanto eu perceber que o meu corpo é capaz. Né? Né? Isso é importante também. Isso. Isso é muito importante, que eu acho que vou chegar aí, né, de perceber que já não dá mais. Eu acho que a gente também tem que ser muito justa com a gente mesmo, né? Não forçar a barra como quando não dá mais. Entendeu? E você faz planos, assim, quando você perceber, que eu espero que demore um pouquinho, quando você perceber que não dá mais, talvez a atenção ela se volte um pouco mais para a família. Sim. E aí você pretende fazer assim, continuar viajando, que eu sei que você gosta de viajar, mas você pretende fazer novas viagens, curtir um pouco mais, andar pelo Brasil? O que você pretende? Eu acho que, se Deus permitir, né, é uma das etapas, né? Mas eu também já estou me trabalhando, né, essa questão da aposentadoria. Como é que eu vou continuar minha vida, né? Assim, no sentido de porque é um choque, né, gente? Você tem uma vida ativa, e de repente tu, pum... mesmo que tu viaje e tal, mas vai chegar uma hora que tu não vai querer mais estar viajando. Isso seria um ponto. E em casa, né, como seria isso? Se voltar para a família ou se vou ter alguma renda, alguma coisa a mais, ou se, enfim. Eu estou ainda me preparando. Que maravilha! Então vamos continuar aí já o terceiro e último bloco do programa Geronto no Foco na TV para você, falando de envelhecimento. E a gente trouxe uma pessoa muito especial, né? Falar de envelhecimento, trazer uma pessoa idosa, mas uma pessoa idosa gestora, né? Que também é mãe, que também é avó, que não pensa em se aposentar tão cedo, né? E aí, que está continuando aí na ativa, né? Com empoderamento, com liderança. Então vamos puxar aqui, sugar todos os conhecimentos dela para poder levar para vocês. Então, assim, me conte, e agora você vai contar segredos pra gente, né? Pode falar um pouquinho da sua vida particular. Como é conciliar a vida profissional e a vida pessoal? É muito difícil, dá para fazer? E conta aí um segredo pra gente, né? Se tem sucesso, se já foi um desastre, ou se tem muita dica. Vamos lá. Bem, como eu disse anteriormente, eu trabalho de muito tempo, né, gente? E minha vida não foi assim tão tranquila como é agora. 3 filhos, né, pequenos, trabalhando manhã, tarde e noite.
Isso foi muito difícil, né? No início da minha carreira profissional, mas como toda mulher trabalhadora, era chegar em casa, trabalhar dobrado, né? Porque você não, chega, mas é dever de casa que tem que também olhar, é a mochila que já tem que arrumar para outro dia, enfim, é colocar a criança para dormir, e depois disso tu ainda tinha que, quando eles estavam dormindo, corrigir prova, fazer plano de aula. Então era uma jornada intensa, né? E a gente conseguia conciliar dessa forma, né? Muito assim, muita correria, né? Mas hoje eu digo que está mais tranquilo, porque os filhos já todos adultos, né? Já estão casados, a gente chega em casa, já tem mais tempo até, né? Pra gente mesmo. Dá tempo de assistir um filme? De assistir um filme, né? Já dá para mesmo assim, não se desliga muito ainda do trabalho, né? Porque como gestora, a gente não se desliga completamente. Mas isso, assim, eu digo que agora está mais tranquilo, gente. Já foi bem difícil, né? Eu acho que é a realidade de muitas mulheres também. Poxa, olha só, né? Então, filhos criados, os netos cada um na sua casa, dá tempo de assistir uma TV, dá tempo de assistir um filme, sim, dá tempo de tomar um banhinho mais demorado, sim. Não é? De repente dá até para fazer uma artezinho, ainda tem como fazer? Sim, eu faço crochê, gente. Olha! Há muito tempo, é uma das coisas que eu gosto muito de fazer crochê. E também ainda faço, eu leio, eu gosto de ler. E eu estou aprendendo agora, era um sonho da minha vida, era fazer tricô. E aí lá no grupo da terceira idade, eles estão com essa proposta, né, de tricô. É um sonho. Eu tô realizando esse sonho. Você que tá aí achando que essa fase não vai passar, né? Que trabalha 8 horas diárias. Eu vou envelhecer, né? Trabalhando desse jeito. Olha aí. Então, nós temos a experiência dela falando que já passou por essa fase mais aperreada. Agora ela consegue comer, sendo uma pessoa idosa, mas consegue ter mais tranquilidade para gerir, né? Tudo isso. Mas, e ainda consegue, né, fazer uma arte, uma terapia, né, fazer um trabalho manual. Olha que maravilha. Então, eu acho que é por aí, né? A vida ela é feita de diversas fases, umas mais conturbadas, outras mais tranquilas, e pode sim se chegar a essa fase, né, mesmo sendo uma trabalhadora, uma dona de casa, mãe, avó, e conseguir conciliar tudo isso, né, com uma certa tranquilidade. Eu já estou aqui pensando, né, e agradecendo, que eu acredito que isso também vai acontecer comigo. Vamos lá. Como é que é o dia a dia de uma mulher idosa e encarregada de uma empresa, né, com tantos funcionários? Assim, é estafante? Você consegue trabalhar menos de 8 horas por dia? Deve estar todo mundo curioso para saber, né? Chega uma hora que você diz, cansei. Ufa! Hoje eu trabalhei mais do que ontem, ou então, hoje deu vontade de dormir mais um pouquinho, acho que hoje eu não vou trabalhar. Acontece isso ou não? É claro que acontece, né, gente? A gente, num contexto, né, de trabalho, muitas situações, né, a gente vivencia muitas situações e que muitas vezes acaba em determinado momento fugindo do teu controle, que te deixa às vezes desmotivada, te deixa às vezes assim triste, né? Com aquela sensação de que não conseguiu, né? Aquele dia não foi proveitoso, de que aquele dia realmente te deixou um pouco mexida. Mas eu vejo assim, um gestor, o cargo que você ocupa, você tem que ter consciência desse cargo que você ocupa, né? Porque, eu trabalho mais de 8 horas, e em alguns momentos, sim, né? Eu trabalho de domingo a domingo, em alguns momentos, sim, né? Mas isso tem que estar muito, assim, você tem que estar muito imbuído disso e você conseguir se trabalhar, né? Por exemplo, nós tivemos o 1º de maio, né? Foi intenso, mais gratificante. No final do dia, aquela sensação do dever realizado, de que proporcionou satisfação às pessoas,
que foi um dia assim muito proveitoso, enfim. Então isso aí é recorrente, né, gente? Isso, ora tá tudo maravilhoso, ora tem dia que tá, né, um caos, né? Aí a gente precisa lidar com tudo isso, né? Ter o equilíbrio, né? Principalmente o equilíbrio emocional, isso é muito importante, né? Para lidar com as diversas situações naquele contexto profissional. Eu quero assim, dividir com você um sentimento assim, muito pessoal meu, enquanto mulher também, trabalhadora e tudo mais, né? Eu tenho a sensação todos os dias da minha vida, ao acordar, depois que eu faço as minhas orações, de que eu não vou dar conta de tudo que eu preciso fazer. E quando chega no final do dia, também depois das minhas orações, antes de dormir, eu digo assim, como foi que eu dei conta? Eu fico surpresa, porque nem acredito, né? Então, isso passa também pela sua cabeça, né? Poxa, será que eu vou dar conta? É muita coisa, eu tenho a sensação de que eu não vou dar. E quando chega no final do dia, depois de um dia inteiro de trabalho, ou da realização de vários projetos importantes, você fala, ufa, eu dei conta, né? Deu tudo certo. Sim, acontece comigo também, né? Principalmente em algumas situações que a gente precisa tomar decisões, assim, né? Meu Deus, já acordo com aquele pensamento de que isso tem que fazer isso, aquilo, é muita coisa. E também a questão da responsabilidade, né? De ter que dar conta de você. Enfim, são muitas demandas, né? E no final do dia, sim, ter essa tranquilidade de dever cumprido mesmo, de que nas suas sequências de realizações, isso foi possível. É lógico que eu não estou dizendo que tudo é maravilhoso, é ideal, que tudo a gente dá conta. Há, sim, coisas que a gente não conseguiu naquele dia, mas precisa, no outro dia, retomar, né? E dar continuidade. Olha que maravilha. Então, assim, vou contar para você um segredinho. E eu não pedi autorização para ela, mas eu tenho certeza que ela vai poder falar. Na época da pandemia, nós passamos 504 dias, ou seja, 1 ano, 4 meses e 16 dias com as portas fechadas da unidade. E vou contar para você. Esta mulher que está aqui na minha frente, essa mulher idosa e gestora, ela não parou, ela não ficou em casa, ela continuou com alguns servidores. Conte pra gente rapidinho essa experiência, como é que foi? Porque você, na época, era sim considerada uma mulher do grupo de risco. Sim, eu falo assim, a questão da gestão mesmo, né? Porque a responsabilidade também, né? Com aquele prédio, com a manutenção, porque imagine um prédio parado, né, fechado, e a gente tem que gerir aquilo ali com poucos funcionários, porque também se corria o risco, né, daqueles funcionários serem contaminados, enfim, era uma responsabilidade muito grande. Vinha na minha mente também essa questão, sou do grupo de risco, mas muitas vezes eu pensava assim, poxa, mas eu deveria estar em casa também porque eu sou do grupo de risco. E aí eu dizia, não, mas eu me cuidava, né? Eu me protegia. E aí a gente, assim, todos os protocolos, mesmo estando sozinhos lá, a gente tinha todo um protocolo a cumprir, um cuidando do outro, né? Isso era muito importante. Isso é uma questão mesmo de responsabilidade. Não foi fácil, gente, não foi fácil. Ver uma unidade daquela fechada, onde você via, antes da pandemia, 1.000 pessoas por dia circulando ali, né? Tinha horas que eu me sentia assim, eu sentia um vazio muito grande, mas eu sentia muita esperança. E a preocupação, sabe qual era? É que todos os funcionários voltassem, né? Voltassem com saúde, que não houvesse demissão, né? E isso, graças a Deus, não aconteceu, houve. né? Que então, maravilha. foi assim uma experiência assim muito marcante na minha vida. E como é que ficou o coração desta mulher ao ver a unidade aberta,
com todos os funcionários, sim, seguindo ainda os protocolos, né? Porque só entra na unidade com máscara, precisa ferir a temperatura, precisa mostrar a certificação, cartão de vacina atualizado. Ainda estamos seguindo com todas essas normas, né? Mas, e a pandemia também ainda não acabou. Mas mesmo assim, a nossa unidade já voltou a trabalhar, né? Já voltou a funcionar. E como é que está o seu coração agora como uma gestora, né? Que vendo... porque você nunca perdeu a esperança, como você acaba de falar. E como é que está o coração, assim, ver tudo funcionando novamente? Radiante, gente. Cada retorno das atividades assim... É uma alegria imensa, mas assim, a alegria de ver as pessoas voltando para as atividades, o SESC proporcionando vida saudável a essas pessoas, né? Como a Ildeana falou, mesmo com todos os protocolos, nós temos ainda muito cuidado com a nossa clientela, né? Os protocolos vão seguindo também rigorosamente. Mas, assim, é uma satisfação imensa. É de coração, né? É de coração mesmo essa alegria pulsante, né? De voltar, ter vida. Eu sempre dizia, esse prédio não tem vida se não tiver pessoas. E pensando em pessoas, né? Pensando em acolhimento, em humanização, em tratamento, né? Com muita humanização que eu lhe agradeço imensamente. A gente vai encerrando por aqui a nossa entrevista, que foi muito agradável. Muito obrigada. E o objetivo do Geronto do Foco é isso, né? É trazer pessoas com suas especialidades, né? Com o seu fazer e sempre estar relacionando isso ao envelhecimento humano. Eu que agradeço essa oportunidade de poder, né, falar um pouco a minha experiência e poder contribuir aí com muitos idosos, né, que estão aí né, já caminhando nessa fase e os que já estão, né? Eu chamo de os envelhecentes. Os envelhecentes. Muito obrigada, dona Obrigada. Júlia. E é isso, nosso bate-papo vai ficando por aqui. Gostou? Então continua seguindo a gente nas redes sociais. O Geronto no Foco tem Instagram, @Geronto no Foco. Siga também nas redes sociais, no Facebook. Manda lá no directzinho uma mensagem pra gente. Fale aí, a gente está recebendo muitas mensagens, né, falando sobre o programa, mas também dando dicas, dizendo traz tal tema, traz tal especialista. E a gente vai fazer o possível para agradar você que está em casa nos acompanhando. Então, aos nossos patrocinadores, Francisco Tu, Clínica Espaço Vida, o nosso muito obrigado. E siga-os também nas redes sociais para que a gente continue o Geronto no Foco com todo o prazer e também com os nossos patrocínios. Muito obrigado. Tchau, tchau, envelhecentes.